Hoje nós vamos falar sobre a dopamina, uma medicação que você precisa saber usar em diversas situações. Em situações de insuficiência cardíaca, em situação de falha de bomba, em situação de bradiarritmia. Então vamos aprender a dominar a dopamina? Vamos lá? Então olha só, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre mais um vasopressor. A gente vai falar sobre a dopamina. Eu já falei sobre diversos, na verdade sobre os principais vasopressores com vocês, né? E a dopamina vai vir aqui para a gente completar toda essa linha que a gente está fazendo com vocês dos vasopressores. Ela vai vir nessa formulação, dá uma olhadinha aqui, 5 mg por ml, certo? E vai vir nesse frasquinho com 10 ml. Ou seja, vocês vão ter na sua mão 50 mg de dopamina, tá bom? Nessa ampolinha que o frasquinho aqui, pela foto não parece, ter um frasquinho até que grande, tá bom? Para caber 10 ml. E de forma geral, a gente não vai precisar se importar com marca ali no pronto-socorro, que ela é uma medicação que a gente já tem uso genérico dela, tá? Então, rapidamente, não vamos aprofundar tanto nas fisiopatologias das doenças, mas vamos aprender rapidinho como funciona a dopamina. Ela é uma medicação que ela, como falei com vocês, ela é um vasopressor, né? Ela é uma catecolamina endógena, e até a norepinefrina, por exemplo, a noradrenalina, ela é derivada da dopamina, metabolicamente. Então, a gente está falando realmente do início de todo o metabolismo dos vasopressores endógenos dentro do nosso corpo. E a dopamina é uma medicação que ela é dose dependente, o efeito dela é dose dependente. Então, por exemplo, se a gente está falando de baixas doses de dopamina, ela é uma medicação que ela inicialmente vai ter efeitos sobre os receptores D1 e D2, especialmente ali em dose baixinha, de 1 a 3 microgramas por quilo por minuto, tá? Realmente doses bem iniciais, bem titulação bem baixa. Em doses mais intermediárias, aí ela já vai ter efeitos sobre receptores beta 1, ou seja, ela já vai ter aqui efeito cardíaco, que é normalmente o que a gente busca dela, né? Aí a partir de 3 a 10 microgramas por quilo por minuto, tá? Aqui em D1 e D2, receptores dopaminérgicos, ela tem especialmente efeitos renais, de aumento realmente de volume vascular renal, vai aumentar a vasodilatação, realmente em mesentério, e vai aumentar toda a perfusão renal, tá bom? E aumenta a natriurese, a diurese, o paciente vai aumentar a diurese, realmente vai perfundir melhor o rim e melhorar um pouquinho a função renal do paciente, tá? E ali em doses maiores, acima de 10 microgramas por quilo por minuto, a paciente vai começar a ter também efeitos alfa-1. Ou seja, o paciente vai começar a ter vasoconstricção intensa, tá? Então, realmente, o paciente vai ter uma boa redução de tamanho, de diâmetro de vasos. Isso, consequentemente, vai aumentar os riscos de complicação. Concorda comigo? Cianose de extremidades e necrose de extremidades. Vai reduzir, nesse ponto aqui já começa, em vez de aumentar, a reduzir o volume de perfusão renal, o paciente já começa a ter riscos de isquemia mesentérica renal, então realmente é uma dose que a gente só vai usar se realmente tiver mais benefício do que risco para o paciente. Combinado? Assim como outros vasopressores, é uma medicação que tem uma meia-vida bem curta, de só 2 minutos. Então é uma medicação que é difícil fazer em bolos, que não tem como fazer em bolos. A gente vai precisar fazer ela em bomba de infusão, tá bom? Então a gente vai precisar diluir, montar uma solução, diluir essa medicação, montar a bomba de infusão. Eu vou ensinar tudo isso para vocês, combinado? Uma medicação que a gente vai evitar, não vai fazer ela com administração nem subcutânea e nem IM, combinado? Isso a gente não vai fazer. E como que a gente vai usar essa medicação na prática? Como eu falei com vocês, essa ampolinha vem com 50 mg de medicação. A dose a gente vai calcular a partir realmente do efeito que a gente busca. Se a gente quer um efeito renal, a gente vai começar com essas doses até de 3 microgramas. Se a gente está buscando um efeito mais cardiovascular, que é normalmente o que a gente busca, a gente vai ficar entre 3 e 10, tá bom? Se a gente está, por exemplo, numa situação de choque,
choque cardiogênico, a dopamina não é a nossa primeira opção. Mas se a gente está falando, por exemplo, no ACLS, a dopamina ela é a segunda opção numa bradiarritmia instável. A primeira opção é a atropina, mas a segunda opção já é a dopamina. No ACLS, ele indica o uso da dopamina de 2 a 20 microgramas por quilo por minuto. Ou seja, já saindo ali daquele efeito renal inicial, indo no mar, assim, se for necessário chegar a 20, mas sabendo que isso já traz bastante efeitos colaterais. Então o que a gente busca aqui realmente ficaria ali ao redor dos 10, que é o efeito cardiovascular, tá bom? Você vai começar mais baixinho e vai titulando, buscando o controle da situação de arritmia do paciente, tá? Em paciente com insuficiência renal, existe o risco de aumentar os efeitos colaterais, tá bom? Dessa medicação, especialmente taquiarritmias, porque o paciente tem uma porcentagem de eliminação renal, então a gente vai ter maior quantidade de metabólito ativo circulando no paciente, isso consequentemente aumenta o risco dos efeitos colaterais para o nosso paciente, tá? Questão de hepatopatias, ajuste hepático, não é necessário nessa situação, tá bom? Para gestação, ela é categoria C. Então a gente vai usar realmente se a paciente tiver indicação, se o risco superar, ou se o benefício superar o risco. Por exemplo, chega uma gestante com uma taquiarritmia, com uma bradiarritmia instável. Uma gestante não respondeu à atropina, o paciente está com uma bradiarritmia instável, ou seja, esse coração, por conta da arritmia, não está bombeando bem, não está chegando uma quantidade razoável de sangue na placenta. Esse nenenzinho começa a ter hipofluxo placentário, ele pode ter complicações. Então, com certeza, nesse contexto, o benefício vai superar o risco, tá bom? Então, estando bem indicado, essa medicação pode ser feita na gestação, tanto para salvar a mãe quanto o bebezinho, combinado? Na lactação, também não vai ter contraindicação absoluta, tá bom? Tendo uma boa indicação, a prescrição está liberada, combinado? E como que a gente vai preparar, então, a solução dessa medicação? Isso eu preciso que vocês prestem bastante atenção, porque vocês não vão aprender isso em todos os lugares. Olha só, vocês vão pegar 5 ampolas da dopamina, vão totalizar aqui 50 ml, certo? Cada ampolinha, olha aqui, tem 10 ml, com 5 mg por ml, a gente vai ter um total de 50 mg. Então, se a gente está pegando 5 ampolas, a gente vai ter um total aqui de 250 mg. Concorda comigo? E vocês vão pegar esses 5 ampolas, esses 50 ml, e vão diluir em soro glicosado, por exemplo, soro glicosado a 5% de 200 ml, totalizando 250 ml de solução. Ou seja, se a gente vai ter 250 mg em 250 ml, a gente vai ter uma solução de 1 mg por ml. Isso aqui facilita muito o seu cálculo de dose, tá bom? Vai facilitar muito você chegar à sua conclusão de você vai fazer 10 ml hora, 20 ml hora para buscar ali os 10 microgramas por quilo por minuto, 5 microgramas por quilo por minuto. Então, essa solução padrão, deixa eu arrumar essa baguncinha para vocês. Resumindo, vocês vão fazer 5 ampolas em 200 ml do soro glicosado, tá bom? Totalizando ali os 250 ml de solução. Isso que vocês vão fazer, tá? E quais seriam, então, os principais efeitos colaterais? Que eu falei com vocês que o paciente com uma insuficiência renal tem risco de aumentar os efeitos colaterais. E quais seriam esses efeitos colaterais? A gente está falando de um vasopressor. Então, o paciente tem grande risco de fazer taquicardia ou até mesmo taquiarritmia. Então, vocês têm que ficar atentos a isso. O paciente em altas doses tem risco de necrose, tem risco de todas as complicações relacionadas a um aumento grande da vasoconstricção. O paciente tem risco de cefaleia. O paciente pode evoluir com risco de, por exemplo, de IAM, por exemplo, de qualquer tipo de necrose tecidual, até eventualmente uma necrose do sistema nervoso central, um AVC, por exemplo. Então você precisa ficar atento e fazer uma boa titulação dessa medicação. Combinado?
E agora nós vamos aprender novamente, reforçar com vocês como vocês vão fazer a prescrição dessa medicação. Vamos fazer a solicitação da dopamina, que vai ser 5 mg por ml, a ampolinha, né? Certo? Vamos fazer a solicitação de 5 ampolas e vamos diluir essas 5 ampolas em 200 ml de soro glicosado a 5%. Isso vai totalizar os 250 ml. Fazer em BIC. Por exemplo, aqui nesse ponto aqui você já vai ter que ter calculado, tá? Em BIC em 10 ml hora. Esse aqui é um grande exemplo da prescrição da dopamina, tá? Como que a gente vai calcular o volume de infusão necessário na sua prescrição? Vou reforçar isso com vocês em todos os nossos vídeos para que vocês realmente tenham isso enraizado, engessado na cabeça de vocês. Olha só, você quer saber a velocidade de infusão que você vai botar na bomba de infusão, certo? Que você vai colocar ali, digitar na bomba de infusão e começar a ação da medicação para o seu paciente. A dose você já sabe quanto que você quer, eu falei com vocês. Se for de 1 a 3 microgramas por quilo por minuto, vai ter uma função sobre os rins do paciente. Se for de 3 a 10, a gente vai ter uma função sobre o coração do paciente. Mais de 10, a gente ainda vai ter outros efeitos, especialmente os efeitos cardíacos, enotrópico, cronotrópico. A gente já vai começar a ter efeitos sobre alfa-1, vai ter efeitos sobre vasculatura. Então, se você quer um efeito cardiogênico, por exemplo, para o paciente, vamos começar ali com uma dose, por exemplo, de 3 microgramas para ele, quilo minuto, tá bom? Vamos usar um peso de um paciente padrão de 80 quilos, e esse 60 aqui é a nossa constante para a gente fazer a conversão desse minuto para hora, tá? E a concentração da solução em microgramas por ml. A nossa solução, ela tem 1 miligrama por ml, certo? Nossa solução de 250 ml com 250 miligramas, ou seja, ela tem 1000 microgramas por ml. Organizando então a nossa conta, aqui a dose vai ser de 3, o peso vai ser de 80 e aqui a concentração vai ser de 1000. Vamos fazer junto essa conta? Pode pegar o celular aí, vamos fazer 3 vezes 80 vezes 60 dividido por 1000. Então, se a gente quer uma dose de 3 microgramas por quilo por minuto, a gente vai começar 14,4 ml hora. Combinado? Pessoal, olha só, nesse vídeo você aprendeu a usar a dopamina. Se você tem algum colega que tem dúvida de como usar essa medicação, manda esse vídeo para ele, já deixa seu comentário, sua dúvida aqui embaixo. Se você tem algum pedido de algum vídeo específico, coloca aqui pra gente fazer junto, pra gente discutir junto, a gente aprender junto, tá bom? Deixa seu curtir, deixa seu comentário, se inscreve aqui no nosso canal, até mais!